Eu queria falar nesta noite, então, sobre o tema: o que você gostaria de ouvir antes de morrer? Pergunta esquisita, né? Primeiro, porque a maioria das pessoas não estão pensando em morrer, né? Os cristãos, que deviam ser aqueles que devem mais pensar sobre o dia do encontro dele com o Senhor, não gostam de pensar sobre a morte. Tem uns irmãos esquisitos, até que eu vou conversar com eles sobre isso, eles fazem assim: isola, pastor, isola. Até envolve macumbaria e tudo, né? É uma coisa sinistra, né? Isola, fala isso não, pastor. Mas o que você gostaria de ouvir antes de morrer? O texto que eu escolhi foi o de Atos capítulo 16, o verso 31 na NVI, que, resumindo, ficaria: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Deixa eu contar uma história aqui interessante, e ela tem aproximadamente um século de existência. É que existiu um pastor, um homem chamado John Harper. Ele foi um pastor batista da nossa denominação, muito zeloso pela palavra de Deus e com um chamado evangelístico profundo. Existe gente assim. Ele tinha um chamado para pregar o evangelho, não perdia as oportunidades para falar de Jesus às pessoas. E ele morava na Inglaterra. Quando ele recebeu um convite para pregar na famosa igreja do grande pregador Moody, em Chicago, nos Estados Unidos. Alegremente ele se aprontou, organizou tudo que ele tinha que organizar para a viagem, e com sua filha e uma sobrinha, no dia 10 de abril de 1912, subiram a bordo do Titanic, na primeira viagem do maior navio do mundo naquela época. E a viagem seria, evidentemente, entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Mas 4 dias depois do embarque, no dia 14, o pastor John Harper acordou com o barulho do iceberg rasgando o casco do navio, que evidentemente depois veio a naufragar. Foi um desespero, né? Desespero tremendo. E quando Harper teve certeza de que o navio afundaria, ele colocou a sua filha e a sobrinha num bote salva-vidas com a ajuda de uma pessoa e foi tentar salvar outras pessoas. Aliás, amanhã e na próxima sexta-feira, respectivamente, essa trágica viagem fará 111 anos de sua inauguração e também de sua destruição. Queria que vocês vissem um pedacinho de um clipe que eu separei sobre isso. Vamos apagar as luzes? Vamos assistir.
Estou segurando você! O que está acontecendo, Jack? Eu não sei! Eu não sei! Segure! Jack! Rose! Pesando 46 mil toneladas e com 269 metros de comprimento. Para você ter uma ideia disso, esse nosso auditório, ele tem 50 metros. 50 metros. É 269 metros. O navio teve seu casco partido em dois, a cerca de 600 quilômetros do Canadá. Das 2.224 pessoas que estavam a bordo, e estima-se que 1.517 morreram. A maioria, assim que o navio afundou, menos de 3 horas depois de ser atingido pelo iceberg. E apenas cerca de 700 pessoas sobreviveram. Dos mortos, 340 corpos foram encontrados com coletes salva-vidas na superfície do oceano. Muitos deles nunca foram encontrados. Pastor, mas o que isso tem a ver com... Bem, eu quero falar sobre o pastor John Harper. Testemunhas, porque depois dos sobreviventes foram feitas todas as perícias, todos os testemunhos se transformam numa história que você depois pode pesquisar e você vai encontrar muito mais. Mas testemunhas relataram que o pastor John Harper passou os seus de pessoa para pessoa, perguntando se eram salvas e falando do Evangelho de Cristo. Já tinha deixado a filha dele, a sobrinha, em segurança num dos botes, e agora ele fazia isso. Uma das testemunhas, e essa muito espetacular, vamos dizer assim, George Henry Cavell, que estava apoiado numa prancha, foi aproximado de John Harper, que estava também boiando num salva-vida, e o pastor Harper logo gritou para ele, isso foi testemunho do próprio Cavell: "Você é salvo?" Ele respondeu: "Não." Pastor Harper gritou: "Creia no Senhor Jesus e será salvo." Antes de responder, o homem foi puxado para longe pelas ondas. Um tempo depois, mais tarde, pelo testemunho dele, a corrente de água trouxe George Cavell de volta e eles ficaram à vista um de outro. Mais uma vez, Harper gritou, o pastor John Harper: "Você é salvo?" Novamente ele respondeu: "Não." Pastor John Harper repetiu as palavras de Atos 16:31, texto base da mensagem desta noite: "Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo." Harper, pastor, tirou o colete, o salva-vidas, e deu para Cavell, dizendo: "Aqui, vista esse colete, você precisa disso mais do que eu." E partiu nadando para perguntar para outras pessoas: "Você é salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa." Pelo testemunho de várias pessoas, pastor Harper tentou alcançar ainda outros, mas começou a sucumbir à hipotermia. Suas últimas palavras foram: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." Foi aquilo que Cavell, George Cavell,
ouviu dizendo para o pastor John Harper que ele não era salvo. Esse homem que John Harper deu seu colete, foi um dos sobreviventes, que testemunhou o seguinte: ipsis literis, palavras de George Cavell. Então, com 2 quilômetros de água abaixo de mim, no meu desespero eu chorei e clamei a Cristo para me salvar. Eu sou o último convertido evangelizado por John Harper. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Que palavra poderosa! Eu não sei por que a gente fica procurando mais palavras. Essas foram as únicas palavras ditas por John Harper para todas as pessoas que estavam nos últimos momentos de sua vida. Pastor, mas o que essa passagem tem de tão especial? Ela não tem nada a ver com o mar. Atos capítulo 16, verso 31, que é o que John Harper utilizou, ela não tem nada a ver com o mar, mas com os últimos momentos de 3 homens. Paulo e Silas estavam condenados à morte, porque foram pregar o evangelho de Cristo. E o carcereiro de Filipos, que seria condenado por supostamente deixar os presos escaparem da prisão. Eu sei que você está boiando, a não ser que você já pegou, porque conhece a passagem. Essa passagem de Atos 16, 31, relata o momento em que Paulo e Silas, discípulos de Jesus, foram presos em Filipos, na Grécia. Olha o que o próprio Paulo relatou, inspirado pelo Espírito Santo. Vou ler para você Atos 16, de 16 a 24. Diz assim: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito que dominava aquela mulher: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Então a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Esse texto está dizendo para nós o que aguardava para Paulo e Silas. Paulo e Silas ali na prisão, eles sabiam que os romanos não tinham respeito nenhum pelo Deus Jeová, o Yavesh, o Ahavá. E eles sabiam que provavelmente suas vidas seriam ceifadas. O que eles queriam ouvir naquele momento? Eles não queriam ouvir nada. O texto diz que eles foram libertos da prisão de uma forma impressionante, porque ao invés de ficarem condoídos,
ao invés de ficarem reclamando da situação, ao invés de dizerem, puxa vida, nós estávamos fazendo a obra do Senhor, como Deus permitiu que isso acontecesse, eles foram espancados, muito espancados, e depois colocados no calabouço, numa prisão, acorrentados. Talvez, se não fossem quem eram ou quem são, eles reclamariam, eles começariam a reclamar de Deus, reclamar do infortúnio. Acho que nós somos bem doutores disso, de reclamações, mas eles não. Certamente eles achavam que eles estavam para morrer, mas eles não queriam ouvir nada, porque eles já tinham ouvido tudo que era suficiente para a vida deles. Eles já tinham abraçado tudo aquilo que eles ouviram a respeito do próprio Cristo. E diz assim o verso 25 e 26, do mesmo capítulo 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Queria tanto uma igreja que nessa hora tivesse coragem, quando a gente lê um texto desse, atrapalhasse o pastor com a salva de palmas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Uau, isso é estupendo. Esses aplausos não é para mim não, é para o texto, para a palavra de Deus. Porque o que menos nós fazemos é isso. No meio da dor, do sofrimento, nós não cantamos hinos, nós não clamamos o nome do Senhor, nós faltamos às reuniões, nós nos afastamos, enfim, eles não. Eles estavam nas últimas horas de suas vidas, mas eles resolveram orar e cantar. Olha o que aconteceu, os outros presos os ouviam. Porque quando um preso chega na cadeia, o que os outros presos fazem? O que é que esses presos fizeram de errado para estar aqui? Até hoje isso é comum, tanto é que o estuprador, quando ele estupra alguém, ele vai para a cadeia, ele é estuprado na cadeia, porque eles procuram saber quais os motivos. Certamente nessa época eles sabiam, eles foram presos porque eles estavam pregando de um Deus deles aí. E talvez a expectativa daqueles presos era ver qual era a atitude deles diante do sofrimento. Os outros presos os ouviam. Ouviam o quê? Eles orarem e cantarem. Não ouviam eles reclamarem, não ouviam eles murmurarem. Eles ouviam as orações e os hinos. De repente, imagina a cena, aquele pessoal tudo ali assim, olhando para aqueles homens, cantando aqueles hinos que eles não conheciam, era da cultura judaica, presos, todo ensanguentado, todo rasgado, severamente foram torturados. Eles olhando para eles, na cabeça desses outros presos, o que impulsiona esses homens a fazer isso? Que Deus é esse? As dúvidas, as perguntas ficavam na mente daqueles homens, quando de repente eles começam a ver tudo sacudir. Está aqui, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Uau! Eu costumo pensar, quando eu leio esse texto, eu costumo pensar que tem adoração, tem louvor, tem oração, e não importa se você está sozinho, ou se está acompanhado, ou se está com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que ela, quando bate no céu, abala as estruturas poderosas do Deus que respingam sobre a terra, em algum lugar. Eu não sei se você prestou atenção no que o texto está dizendo. As correntes de todos se soltaram. Não foi só de Paulo e Silas, porque a salvação do Senhor, ela não é exclusiva.
ela é graciosa, ela é para todo mundo. Ele amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é geral, é para a galera. O carcereiro, ao ver tudo aberto, imaginou que todos haviam fugido e tentou se matar. Olha o que está escrito no verso 27 ao verso 31. O carcereiro acordou com aquele terremoto, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro não acreditou. Não, traz luz, traz luz, traz luz. Entrando correndo e trêmulo, ele olhou e viu todos os presos e Paulo e Silas. A coisa estava tão boa dentro da prisão que eles pensavam no que estava lá fora, não chegava aos pés do que eles estavam experimentando dentro do sofrimento, dentro da prisão. E aquele homem ficou tão impressionado que ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E aí vem o texto de Harper, de John Harper. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos 16, 27 a 31. Aquele carcereiro creu e foi salvo. Depois foi batizado, e não sabemos mais sobre o resto da sua vida, da sua história. Olha o que diz Atos 16, no verso 32 e 33. E aí Paulo e Silas, libertos da prisão pelo próprio carcereiro, eles pregaram a palavra de Deus a eles e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Isso é para você entender o quão aquelas pessoas estavam debilitadas, Paulo e Silas. E em seguida, aí não diz o tempo, algumas pessoas querem questionar, mas é o que ele está dizendo aqui, que em seguida, num tempo depois, ele, o carcereiro e todos os seus foram batizados. Ele e a família dele creram em Jesus. Agora você pode fazer a correlação entre o versículo que John Harper fez na tragédia do Titanic com esse episódio da vida de Paulo e Silas. Hoje tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas muita gente não sabe nem o que isso significa. As pessoas confundem os conceitos, confundem os valores. As pessoas estão dando interpretações erradas sobre muitas coisas. Então, nós precisamos entender o que significa crer em Jesus segundo a Bíblia. Acho que você foi abençoado de estar aqui nesta noite, para você entender aquilo que John Harper estava falando para aquelas pessoas. Palavra poderosa: você é salvo. Você tem que ter a coragem de dizer: não, eu não sou. Então creia em Jesus Cristo e você vai ser salvo. Creia, é o suficiente. Então vamos entender o que significa, segundo a Bíblia, crer em Jesus. Em primeiro lugar, você precisa crer que Jesus Cristo é Deus em forma humana. Essa é uma coisa que tem a ver com fé, não tem a ver com razão, tem a ver com a fé, que é o nosso acreditar, porque estamos tendo uma experiência espiritual. Eu sinto que quando eu canto lá na igreja, eu sinto algo diferente.
quando o pregador prega, o meu coração arde. Isso significa que o Senhor está falando com você. Então você talvez pergunte, mas como eu posso ser salvo? Você precisa crer que Jesus Cristo é Deus em forma humana. Em João capítulo 1, o verso 1 e o verso 14, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Em algumas traduções estão, no princípio era o verbo, mas verbo e palavra são a mesma coisa. A NVI traz esse esclarecimento, a versão NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Era aí no sentido de passado, ele está se referindo ao passado, não que hoje não seja. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Lá no verso 14, vai dizer assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você precisa crer nisso, que Jesus é o Deus encarnado. Na cruz, quando Jesus estava morrendo, um bandido, um criminoso, enxergou isso. Você também pode enxergar. Ele estava lá crucificado e o outro dizendo: salva-te, a ti e a nós. E aí esse segundo criminoso vai e fala: você não temes a Deus estando na mesma condenação? Aquele homem enxergava Jesus como Deus encarnado, o verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Então, se você quer crer em Deus, você precisa dizer no seu coração, de verdade: eu creio que Jesus é o Deus encarnado. Segundo lugar, você precisa crer que Jesus morreu na cruz para pagar a penalidade dos teus pecados. E aí eu podia colocar aqui os nossos pecados, mas como eu estou me referindo a você diretamente, você precisa crer nisso, que Jesus morreu na cruz, porque muita gente não entende por que ele morreu na cruz, para pagar a penalidade dos seus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que tem autoridade sobre a morte. Então, quando o homem foi criado por Deus e ele se rebela contra Deus, há uma injustiça cometida pelo homem, há uma dívida do homem. O homem contrai uma dívida com Deus. Deus criou o universo para poder manter um sistema solar. Nesse sistema solar ele coloca uma gotinha lá chamada terra, 70% de água, e ali coloca um homem 70% de líquido. Um homem frágil, um homem feito por Deus para adorar a Deus. O homem não tinha problema com nada. Nada. Quer ver, ó, ele nem tinha sogra. Imagina a vantagem disso. Estou brincando, as sogras não fiquem chateadas comigo. Ele não tinha problema nenhum. Ele tinha um Deus que vinha e ficava com ele no jardim, mas ele abusou e, usando o seu livre-arbítrio, resolveu dar ouvido ao diabo. Isso criou um problema de justiça. Deus foi desobedecido e todo erro precisa ser compensado de alguma forma. E o próprio homem não podia compensar isso, porque ele se tornou um pecador. Davi vai dizer: o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? E por não encontrar resposta, ele diz: beberei o cálice da salvação e glorificarei, honrarei, louvarei o Senhor. Não há o que fazer. Quando o homem e a mulher erraram contra Deus, ficou um problema para ser resolvido, e esse problema era insolúvel. Só Deus
E Ele, na sua graça e na sua misericórdia, pelo amor com que nos amou, Ele resolve isso. Ele constrói uma história de salvação para o homem. E nessa história de salvação, Ele vai pouco a pouco dizendo para os homens como é que essa dívida seria paga. Primeiro Ele coloca animais. E esses animais precisavam ser puros, precisavam ser animais sem defeito, porque eles simbolizariam o Cordeiro de Deus, que viria para resolver o problema de uma vez por todas. Você está me acompanhando? Diga amém se você está me acompanhando. E aí então, os homens praticavam esse sacrifício para compensar os seus pecados, mas o pecado original ainda continuava. Ele mentia, e aí ele levava um cordeiro, e o sacerdote ele sacrificava, já foi pago essa dívida sua. Mas aquela dívida lá atrás, ela era enorme, não havia uma quantidade de animais que pudesse fazer, precisava o próprio Deus vir a esse mundo. E aí veio Jesus, o Deus encarnado, e aí ele vai, e ele é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você precisa crer que Jesus morreu na cruz para pagar a sua dívida pessoal com Deus. Muitas pessoas querem dizer assim: o que eu tenho a ver com Adão? Se não fosse Adão, você não existiria. A Eva mitocondrial é uma tese científica. Uma cientista fez uma pesquisa genética e ela buscou amostras de todos os continentes, e a conclusão que ela chegou é que todos os seres humanos vieram de uma única mulher. Não é de várias mulheres, de uma única mulher. Pode procurar lá na internet, Eva mitocondrial. Não, você tem tudo a ver com Adão. A dívida de Adão é tua dívida. Então você precisa crer que Jesus pagou essa dívida. Amém? E isso você pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, que diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém, irmãos? Segundo as Escrituras. Aleluia. Quem descobriu o Brasil? Hein? É esse mesmo, o Pedro. Quem te disse? As Escrituras dos homens. E você crê nas Escrituras dos homens. Agora vem dizer que a Bíblia é papel e aceita qualquer coisa? Deixa de ser trouxa. O homem foi à lua. Você acredita? Foi. Se você não acredita, está faltando neurônios aí. Foi à lua. Quem te disse? Você foi lá e viu? Está documentado pelas escrituras humanas. Por que você não pode acreditar na palavra de Deus, que diz milhares de anos atrás que o Messias viria, e ele veio e cumpriu todas as profecias que dizia a respeito dele? Por que você não vai acreditar? 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 também vai falar sobre isso. Vai falar que você precisa crer que Jesus morreu para pagar a sua penalidade. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele tomou o pecado nosso sobre si. Não que ele tivesse cometido o pecado, mas ele tomou o seu pecado. Você não precisa fazer nada, você precisa só crer. Por isso que John Harper escolheu esse texto, porque a salvação, ela é graça imerecida de Deus para nós, basta que a gente creia. Por isso ele diz: ei, você é salvo? Não, porque perto da morte as vaidades caem.
Você hoje pergunta para uma pessoa se ela é salva, diz, sou assim. Mas como que você é salvo? Não, eu dou umas esmolas aí, faço algumas coisas. Quem disse para você que isso te torna salvo diante de Deus? A única maneira de você ser salvo é através de Jesus, o Cordeiro de Deus, que pagou a sua dívida. Então você precisa dizer de coração: eu creio que Jesus morreu na cruz para pagar a minha dívida. Aliás, quando Jesus estava na cruz morrendo, lembra? Ele falou assim: está quitada a dívida. Ele estava se referindo àquilo lá atrás. Está quitada a dívida. Quando ele falou isso, ele morreu e o chão começou a sacudir. E aquele tremor foi tão forte, que ele rachou muitas casas em Jerusalém. E uma das que ele rachou foi o próprio templo religioso, religião do homem, que tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, onde homem nenhum podia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Jesus disse: chega disso, a lei já cumpria a lei, eu morri, o Messias, que estava profetizado, toda a lei dizia sobre mim, eu vim, morri, e agora o véu, aí o que aconteceu? Aquele terremoto foi tão grande que o véu do templo se rasgou ao meio. Ele diz: não há mais barreiras entre mim e você, não há mais. Você pode fechar os olhos e começar a conversar comigo em nome de Jesus, que pagou a sua dívida. Você precisa dizer isso no seu coração, se você quer dizer que de fato crê em Jesus. E por último, terceiro lugar, você precisa crer que o sacrifício de Jesus Cristo é o único e suficiente pagamento adequado pelos pecados. E eu destaquei isso do ponto anterior, porque hoje eu vejo muita gente dizendo que crê em Cristo e procurando superstições. Pessoas que dizem: eu creio em Cristo, mas procuram outros deuses. Não, se você quer saber o que Harper estava dizendo, creia no Senhor Jesus. Simples. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você precisa crer, acreditar de coração que Jesus é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa pagar promessas. Você não precisa fazer acordos. Você não precisa fazer nada, você precisa só crer. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 2. Diz assim: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Viu? Só está faltando surgir os Harpers deste século. Só está faltando surgir os Johns Harpers deste tempo, que tem coragem de deixar a sua filha num bote junto com a sobrinha e nadar em direção às pessoas que estão próximas da morte. E todos nós aqui estamos próximos da morte, todos. E dizer: você é salvo? Não, pastor, não posso falar isso não, senão eu posso ser preso, porque eu estarei sendo ofensivo. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio coração. Eu queria saber o que os calvinistas diriam a respeito desse texto. Atos 4:12 vai dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, para você entender o que é crer em Deus, quando você diz eu acredito em Deus,
Você precisa dizer no seu coração isso: eu creio que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para ter quitado a minha dívida diante de Deus. Se você colocar isso no seu coração, o diabo não vai mais te usar, porque você não vai se sentir culpado por um mau pensamento, você não vai se sentir culpado por uma atitude errada que você cometer, porque você é frágil. Agora você tem a palavra da reconciliação. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, isso faz parte da nossa natureza, nós ainda não estamos no céu. Se você for lá em Romanos capítulo 5, você vai encontrar lá no finalzinho de Romanos essa verdade clara, evidente a todos nós. Ele vai dizer no finalzinho de Romanos capítulo 5, ele vai dizer assim, no verso 20: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Presta atenção no que o texto está dizendo. Ele está dizendo, ele não está liberando o pecado, ele está dizendo que na lei o pecado foi ressaltado para que a lei agisse assim como a graça. Só que a graça, quando você comete um pecado, você que já crê em Jesus, você que ainda não crê em Jesus, tem que resolver o problema inicial. Você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Você não pode ficar mais falando, eu creio em Deus, sem essas verdades profundas estarem gravadas, ancoradas na sua alma. Mas os que já estão, quando nós cometemos algum pecado, está dizendo aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque nós temos a palavra da reconciliação. Nós podemos dizer, Senhor, eu me arrependo desse pecado, Senhor, eu reconheço que eu errei, Senhor, me perdoa, está perdoado. Quando ele disse que quando houve a pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o Senhor Jesus coloca uma metáfora, porque aquilo ali não significa 490 vezes, significa que você deve perdoar sempre, porque esse é o trabalho que o Espírito Santo faz em nós. E não podemos ser hipócritas, achar que está dizendo sobre pecados visíveis, porque não é. E o que se passa na sua mente? Deus conhece a sua mente. Se você for verdadeiro com você mesmo, você não vai condenar uma pessoa que cometeu um adultério e você sabe que na sua mente você já cometeu vários adultérios, se você for íntegro. Não, é por causa disso que veio a graça do Senhor sobre nós, porque essas coisas são coisas deste mundo. Nós nos entristecemos com as coisas deste mundo. O pecado, a tentação são coisas deste mundo, mas nós temos a palavra de reconciliação. Nós podemos buscar onde abundou o pecado. Você vai buscar o Senhor, você vai endireitar a sua vida, você vai fazer tudo para não errar mais naquele mesmo ponto, você vai crescer, você vai amadurecer. Lembre-se, John Harper era um pecador, ele não era uma pessoa perfeita, ele era um pecador lavado no sangue do Cordeiro de Jesus. Ele sabia que a vida dele era sustentada dentro dessa frase simples: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Mas olha, você pensa que acabou? Olha o capítulo 6, verso 1. Logo, o versículo seguinte, quando diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que o capítulo 6, 1 vai dizer: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado,
Como podemos continuar a viver nele? Aleluia, aleluia. Você agora pode dizer com sinceridade, você pode dizer: eu creio em Jesus. Responda no seu coração, não em voz alta: você é salvo? Se sim, tem que ser na base que você ouviu aqui da palavra, não é do pregador, é da palavra. Se não, o que eu tenho que dizer para você? Vamos lá? Uau, uma salva de palmas aí. Creia no Senhor Jesus e será salvo. E mais, tu e a tua casa, porque você vai espalhar esta fé, você vai irradiar essa fé, você vai compartilhar com as pessoas, você vai nadar de pessoa a pessoa, você vai sofrer a hipotermia desse mundo, a frieza desse mundo, você vai ser atacado pelo inimigo, você vai ser encorajado a desistir, mas nós temos a salvação em Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Ele escreveu o nosso nome e não pode ser apagado. Está lá escrito com a tinta que foi tirada do próprio sangue de Jesus. Que Deus te abençoe.